E nós vamos então continuar hoje com a segunda mensagem nesta série de mensagens que nós estamos pregando com este tema, Eu Sou. E como já disse, essas mensagens todas serão extraídas do Evangelho do Senhor Jesus, segundo a narrativa de João. João relata no seu evangelho 7 milagres, e cada um desses milagres são chamados de sinais. E como já disse na última semana, sinais são coisas ou são é aquilo que aponta para algo que está diante deles. O milagre do Senhor Jesus jamais teve o objetivo de ser um milagre, ou mais um milagre, mas esse milagre sempre apontou para algo além dele. E é isso que nós temos falado com esse tempo, nesse tempo dos 7 milagres que nós vamos pensar juntos no Evangelho de João. Na última semana, nós falamos sobre o primeiro milagre que nós encontramos relatado lá, que foi a transformação de água em vinho, que Jesus fez numa celebração de casamento na cidade de Caná da Galileia. E hoje nós vamos continuar então neste evangelho. E lembro também que o centro, a temática, o objetivo pelo qual João escreve o seu evangelho era um único: provar que aquele Jesus galileu, que nasceu na Galileia, ele era verdadeiramente Deus, o Filho do Deus vivo, o Deus que se encarnou e se fez homem entre nós. É para isso que João escreve o seu evangelho, é nesta ótica. E por isso ele usa desses 7 milagres para provar essa tese deste Deus que se fez homem e habitou entre nós. Jesus realizou milagres, e nós dissemos também aqui, para que os seus discípulos crescem nele. Pois os seus milagres, como eu disse, apontavam para um lugar, e apontavam para isso, para a glória de Deus, o seu infinito poder e autoridade sobre a criação. É para isso que os milagres dele apontavam, claramente para isso, glória de Deus, o infinito e ilimitado poder que ele tinha sobre toda a criação, sobre tudo aquilo que ele criou. Mas hoje é um domingo especial. Como Danilo já disse na abertura desse culto, é um domingo especial porque hoje é o quê? Alguns sabem. Hoje é o quê? Dia dos Pais. Pensa um domingo especial que é o Dia dos Pais. Na minha opinião, o Domingo dos Pais é mais especial que o Dia das Mães. Alguém já falou, não. É porque você que falou não é mãe. Mas nós que falamos que sim, somos pais, homens. Dia dos Pais, né? E é claro que o Dia dos Pais, né, tem o seu lugar, como o Dia das Mães tem o seu lugar. Mãe é mãe, né, meus irmãos? Quem sabe aqui, filho, sabe que mãe é mãe. Você não vai ganhar da mãe. Você nasceu homem, ela nasceu mulher. Ela gerou filho, você não vai gerar. Ainda bem. Você já imaginou um homem grávido, meu irmão? Quando ele descobrisse que estava grávido, ele já ia para a cama deitar. Não é? Fez o teste de gravidez, positivo. Oh! É isso aí, meu irmão, estava faltando você. Geme. 9 meses um homem gemendo na cama. Quem é que aguenta, meu irmão? Mas Deus é sábio. Deu essa tarefa a mulheres, que coisa boa. Mas Dia dos Pais também tem a importância, queridos, porque o homem foi chamado para desenvolver alguns papéis. E um deles é o papel de pai. Mas antes do papel de pai, o homem foi chamado para desenvolver o papel de homem. Homem tem um papel e mulher tem outro papel. E nós não podemos confundir os papéis e as responsabilidades, porque cada um tem a sua. E eu pensando, Dia dos Pais é dia de pregar sobre pai, mas eu estou pregando uma série. Como é que eu vou pregar uma série na sequência que eu quero pregar se o assunto é pai? Mas Deus, o Pai, é tão bom que o segundo milagre que Jesus realizou tinha a ver com um pai. Olha que coisa boa, perdeu a chance de dar um glória a Deus, mas não tem problema. Né? Eu vou ensinando, vocês vão pegando o jeito.
É a bênção de Deus, queridos, a gente pensar sobre isso, sobre essa perspectiva, na verdade, como Deus é bom. No primeiro milagre, na semana passada, você viu uma mãe se aproximando de Jesus e clamando a esse que fizesse algo diante de uma falta, a falta de vinho na festa de casamento. Essa mãe era quem? Maria, a mãe de Jesus. Mas hoje nós vamos ver não uma mãe se aproximando de um filho, mas um pai desesperado se aproximando do Senhor Jesus. Este é o segundo milagre, ele está em João, no capítulo de número 4, e eu convido você a ir para lá comigo, para que a gente possa ler juntos. Esse milagre feito por Jesus, operado por Jesus, em favor de um pai, um homem que o procura desesperadamente. E é sobre a perspectiva do pai que eu quero que você vá comigo a esse texto, João capítulo 4, e nós veremos e leremos a partir do verso 46 até o verso de número 54. João 46, a partir do verso 46 até o verso 54. Diz assim a palavra do Senhor. Mais uma vez, ele visitou Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. Esse foi o nosso assunto da última semana. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galileia, vindo da Judeia, procurou e suplicou-lhe que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem antes que o meu filho morra. Jesus respondeu, vamos ler juntos? Pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram: a febre o deixou ontem à 1h da tarde. Então o pai constatou que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. Assim creram ele e todos os da sua casa. Esse foi o segundo sinal milagroso que Jesus realizou depois que veio da Judeia para a Galileia. Amém. Queridos, quando nós vemos aqui esse texto, nós vamos entender algo aqui. Nessa história, nós vamos encontrar, como eu disse, um pai que clama a Jesus por seu filho e tem seu clamor atendido por ele. Então é isso, Jesus é Deus, Jesus é o eu sou, mas esse Jesus que é o eu sou, ele também é o eu sou aquele que atende o clamor de um pai. E esse é o tema nessa manhã, eu sou aquele que atende o clamor de um pai. Esse é o Jesus que nós devemos crer e conhecer, o Jesus eu sou. O contexto aqui, meus irmãos, é que Jesus, então, volta para a região da Galileia, depois de ter se ausentado de lá. E como você sabe, ele era galileu, nascido em Belém. O texto nos informa aqui, de forma clara, que Jesus mesmo diz que em sua terra natal, nenhum profeta tem honra, ninguém tem honra em sua própria casa. E Jesus, ele andava pelas ruas da Galileia, e ele lá não recebia nenhum destaque. E por que você pensa que isso era verdade? Porque Jesus nasceu ali, Jesus cresceu ali, Jesus andava por aquelas ruas, Jesus empinou pipa lá, criança. Ou você pensa que Jesus era uma criança numa bolha, que ficou lá como um mongezinho sentado esperando ter 33 anos. Jesus viveu uma vida como uma criança, como um jovem, como um adolescente, viveu ali, cheio de graça, de alegria, de obediência. Mas ele era alguém muito conhecido, muito íntimo daquele lugar. E ele então diz que quando estava lá, olhavam para ele como filho de José e Maria. Eu conheço esse menino, eu conheço esse rapaz. Ele passava aqui, carregando uma madeira em cima das costas, ia trabalhar com o pai na carpintaria, eu conheço ele.
Logo, quem ele é? Ele não pode ser Deus ou o Filho de Deus. E diz o texto claramente que isso é o que acontecia. Mas diz o texto também que este Jesus, quando se afasta de lá pela primeira vez, ele vai a Jerusalém. E aqueles habitantes daquela cidade ou daquela região da Galileia também iam para lá, para celebrar festas judaicas. E Jesus realizou milagres em Jerusalém. E quando ele realiza milagres em Jerusalém, e lá em Jerusalém haviam pessoas da Galileia que se deslocaram para Jerusalém, e veem Jesus lá em Jerusalém, operando milagres, eles falam, opa, esse Jesus operou milagres. E eles, após a festa, voltam para a Galileia. Depois de um tempo, Jesus vai à Galileia. Então, aqueles que haviam visto Jesus fazer milagres em Jerusalém, já não olham mais para Jesus como alguém que eles viam antes disso. Eles olham Jesus de forma diferente. Que forma é essa? Muito bom. Não como Deus, não como alguém todo-poderoso. Eles olham Jesus como um milagreiro. Esse Jesus aí fez milagre lá. Vocês sabiam? Aqui a gente não acreditava, mas eu fui lá e vi ele fazer lá. E agora ele voltou para cá. Porque ele faz o primeiro milagre em Caná da Galileia, se afasta, fica esse tempo, vai para Jesus e volta agora para Galileia e volta para Caná novamente. Diz o texto que lá ele encontra pessoas que o haviam visto realizar milagre fora de lá. Isso é claro para nós aqui. Agora, por que é importante a gente saber disso? Porque aquelas pessoas da Galileia que antes se interessavam por Jesus, agora, não se interessavam por Jesus, agora estavam interessados não em Jesus, mas estavam interessados em quê? No que ele podia fazer, no que ele tinha para dar. Eles não estavam interessados por Jesus, mas no que eles efetivamente poderiam receber daquele Jesus. E essa era o verdadeiro motivo que as multidões seguiam Jesus. Multidões seguiam Jesus, sabe para quê? Para receber coisas de Jesus. Ah, eu quero minha cura, eu quero é ver o pão multiplicar, eu quero é a bênção, eu quero é que o céu se abra, eu quero aleluia, e vamos que vai, eu quero. E Jesus ficava lá, eu quero, mas poucos seguiam Jesus. Por quem ele era, e pela obediência que ele exigia, e pela retidão de vida que era necessária. Muitos seguiam Jesus pelos milagres que ele operava, e poucos seguiam Jesus por quem ele era. E infelizmente eu tenho algo a dizer a você, isso não mudou. Muitos correm atrás das bênçãos e poucos atrás do abençoador. Nós precisamos aprender com isso. O Senhor Jesus é poderoso para realizar infinitamente mais. Mas se você está procurando Jesus só para receber o que Ele tem para dar, você está perdendo o melhor. Você está perdendo a sua vida atrás de um pão que termina, de uma cura que acaba, mas você tem que ganhar a sua vida seguindo esse Jesus que é o Senhor e o Salvador da sua alma. Quando nós vemos isso, e é isso que acontece aqui, Ele então, naquele momento, recebe, no meio daqueles que ali estavam, a visita deste pai. E esse pai, o texto diz claramente quem ele era. Ele era um oficial do rei e rei Herodes. Herodes é aquele que mandou matar João Batista. Logo, ele tinha um problema com Jesus muito grande, esse Herodes aí. Herodes era complicado, ele tinha um processo. E esse homem que procura Jesus era empregado do rei Herodes, era um oficial do rei, que estava a serviço do rei num outro lugar, na Galileia, em Caná. Mas o filho dele estava em Cafarnaum, uma outra cidade, onde a sede do governo estava. Quando você olha para isso aqui, nós vamos entender uma coisa aqui. Jesus está sempre disponível e interessado em atender às nossas necessidades, curar as nossas enfermidades, a estender a mão em nosso favor, mas nós temos que entender o porquê é que nós o procuramos. Meus irmãos, aqui
os milagres atraíram um pai desesperado, que atraiu, ou que recebeu, melhor dizendo, muito além do que ele buscava receber, e você vai ver isso comigo aqui. Mas todos nós, hoje aqui, não somente os pais, não somente, vamos aprender com este homem, com este oficial. Todos contaremos com a ajuda de Jesus para isso. Mas nós, pais, homens aqui presentes, com certeza seremos mais desafiados por esse oficial do rei. A sermos mais atentos, mais presentes, termos mais fé, sermos mais comprometidos com a nossa família. Agora, para que isso seja possível, cada um de nós, homens principalmente, que eu estou dizendo, e digo homem aqui de qualquer idade, você pode ser um jovem, você pode ser um adolescente, você pode ser um pai, você pode ser só um homem que não é pai. Eu não vou falar um pai que não é homem, porque fica ruim. Mas você pode, entendeu não? Mas você vai, assim como eu, ser mais desafiado a abrir o coração, a crer que nós seremos melhores, não pela força do nosso braço, como eu disse, porque um homem que está disposto a ser ensinado pelo Senhor Jesus, sempre será melhor a cada dia, e você precisa crer nisso. Eu não quero não, pastor, obrigado, estou satisfeito como é que eu estou. Não faça isso, não pense assim. O Senhor tem muito a nos ensinar. E eu quero começar pelo primeiro ponto. E o primeiro ponto é a prioridade de um pai. A prioridade de um pai. Meus irmãos, quando você olha para o texto, diz o texto no verso 46, que mais uma vez, então, ele, Jesus, visita Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho, e ali havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Entenda isso aqui. Quem era esse homem? Primeiro já disse. Quem era esse pai desesperado? O oficial do rei Herodes, como disse, aquele que matou João Batista, e que agora estava bastante ocupado servindo ao rei. Meus irmãos, entenda uma coisa comigo. Esse homem estava a 30 quilômetros da sua casa, trabalhando. Ele estava a serviço. E o filho dele estava doente em casa. Ou seja, ele não podia, ou não pôde, por algum momento, deixar o trabalho de um rei, Herodes. Meu irmão, Herodes era um cara esquisito. Era aquele cara que um dia a mulher falou, corta a cabeça do homem lá e me traz numa bandeja. Ele falou, é para já. É agora. Chegou a cabeça na bandeja. Você imaginou ser com um chefe desse, meu irmão? Mas você não conhece o meu, pastor. É quase igual. Não. A situação era essa. O homem trabalhava para esse rei, para esse Herodes. Então, ele tinha que estar lá, a serviço, a 30 quilômetros de casa. Mas quando ele ouve, então, que existe uma situação de Jesus, chegou à cidade, ele começa a se mover. E o texto começa dizendo que ele, sabendo disso, ele vai até Jesus. Ele deixa a sua posição de lado e ele encontra na agenda um tempo. O homem era ocupado, queridos. Mas ele fala, Jesus está na cidade. Jesus, sim, aquele que esteve aqui um tempo atrás, transformou água em vinho, ele voltou aqui. Ele abre um espaço na agenda e ele vai lá para se encontrar com esse Jesus que estava na cidade. Nós temos que entender que essa é uma primeira lição que nós precisamos aprender por todos nós, homens que estamos aqui, que é esse, o ajuste da prioridade. Então, pais, ajustem suas prioridades. Pais, ajustem suas prioridades. Eu e você somos ocupados, mas uma coisa eu quero dizer para você. A nossa família vem em primeiro lugar. Começaram bem. Começaram bem. Mas aqui homem não fala muito, quer ver? Nossa família vem em primeiro lugar. Olha aí, viu só? Vai melhorando. Hoje, querido, nós vemos homens invertendo essa ordem, pelos mais variados motivos. Trabalho demais. Pastor, eu trabalho demais, o senhor não sabe como é que é a minha agenda. Eu não sei. Não quero saber também. Eu estou falando o que Deus diz, que você precisa abrir espaço e priorizar a sua família. Mas tem gente que também tem preguiça demais. Trabalha de menos, mas não prioriza também. Não é questão de ocupação, é desocupação. Eu estou muito desocupado para prestar atenção na minha família. Também tem. Ausência demais. Eu não gosto. Eu estou cansado. Tem gente cansada. Tem gente, meu irmão, que nasceu cansado. Eu não sei o que acontece com a pessoa. Tem explicações médicas para isso.
né? Quando no ano passado falaram que era verme. Barrigudinho. Talvez um vermífugo comece a resolver o problema. Mas eu não sei. Tem gente cansada. Você começa a falar e já vai começando. E homem não sei por quê. Cansa. Mas é que o senhor não conhece minha agenda. Como disse, eu não tenho que conhecer a sua agenda. Você tem que obedecer o que Deus diz. E família é o quê? Prioridade, querido. Nós temos que ajustar a prioridade. Hoje tem igreja pregando diferente. Deus, igreja, família. Onde você tirou isso? Onde é que você tirou isso? Eu sou pastor de uma igreja. Mas sabe qual é a minha primeira responsabilidade? A minha casa, a minha família. Não adianta eu cuidar da igreja e não cuidar da família. Eu preciso cuidar da família. E a agenda de pastor de igreja assim, que começa bastante gente, louvado seja Deus, ela é ajustada, é meio arrochada. Eu tenho um amigo pastor aí, um dia estava conversando comigo, veio me visitar aqui, ele ficou umas 2 horas comigo, ele teve burnout depois de 2 horas, conversando comigo. Ele começou, meu Deus, é telefone que toca, é coisa que tem, é WhatsApp que vem, um que chega e fala, corrido, né? Eu falei, rapaz, mas é a vida, né, meu irmão? É uma questão de priorizar. Mas esse homem, como eu disse, extremamente ocupado, ele encontra esse tempo. A minha pergunta é, depois disso, talvez você pense mais em seu filho, ou seja, que estivesse à beira da morte, eu também encontraria tempo. Ou seja, talvez você pense assim, mas Senhor, mas veja bem, pastor, esse homem tinha um filho à beira da morte. Ele encontrou tempo pela complexidade do problema. O filho dele estava à beira da morte. Eu pergunto, será? Se o meu filho, pastor, também estivesse à beira da morte, eu arrumava um espaço na minha agenda. Se minha mulher estivesse à beira da morte, eu também arrumava. Será? Meu irmão, o filho dele estava à beira da morte. O que tem a ver Jesus com isso? Ele não foi lá, efetivamente, na certeza de que Jesus podia curar o filho dele. Ele foi lá buscando uma possibilidade. Na verdade, não era a gravidade do problema que fez ele se mover. Ele foi se mover, primeiro porque ele creu que Jesus podia fazer um milagre, mas ele se moveu. Às vezes você não se move de jeito nenhum. Nem que a água já passou da cintura, já está no queixo, está lá na sua, você está lá. Preciso me mover. Eu preciso fazer alguma coisa. Planejo, muito em breve, fazer algo. Planeja. Mas não faz. Então, é isso. Talvez nenhum dos seus filhos sejam fisicamente doentes à beira da morte, nem sua esposa. Mas existem muitos pais, homens, como disse, que estão com seus casamentos à beira da morte. Casamentos à beira da morte. Seus filhos estão à beira da morte, sim. Não física, mas à beira da morte espiritual. Filhos se afastando, filhos que você não presta atenção, filho que você não sabe onde está, com quem está, fazendo o quê. Filhos que mandam na casa e que você se submete porque é ausente. Meus irmãos, nós temos um princípio aqui, que é a morte não é física. Filhos que estão longe do coração, dos seus braços, estão vulneráveis a tantos riscos e a tantas coisas nesse mundo, meu irmão. Se a sua esposa estiver longe dos seus braços, se os seus filhos estiverem longe dos seus braços, existem braços nesse mundo que estão preparados para acolher. E você, homem que aqui está, não permitirá que isso aconteça, porque a sua família é sua responsabilidade. E Deus é contigo para te ajudar a cumprir essa responsabilidade. Creia nisso em nome de Jesus, homens. Nós temos que entender isso. É uma necessidade, e isso cabe a mim e cabe a você, e nós não podemos terceirizar isso. Jesus cuidará da sua agenda e de suprir você à medida que você colocar prioridades certas nessa agenda. Deus vai suprir você, Deus vai cuidar da sua agenda, desde que você coloque a sua agenda nas mãos desse Deus que tem cuidado de você. Você crê nisso? De verdade? Se envolva, colabore, contribua. E saiba que essa atitude será grandemente reconhecida e abençoada por Jesus. Por quê? Porque Ele está sempre disposto a ir ao encontro de homens que também estão dispostos e dispostos a assumir responsabilidade. Amém?
Mas, falando agora não mais da prioridade de um pai, nós vamos falar da busca de um pai. E esse é o segundo ponto, a busca de um pai. O texto continua, e ele é claro quando diz que quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galiléia, vindo da Judéia, procurou Jesus e suplicou que fosse curar seu filho que estava à beira da morte. Ele procura e ele suplica. Esse oficial, como eu disse, estava em Caná, quando da chegada de Jesus, não estava na sua casa, estava a trabalho quando Jesus chega, mas no seu coração ele tinha um problema, ele estava preocupado com a sua casa. Meus irmãos, pensa que era como hoje, que você manda mensagem, você liga para casa, o WhatsApp, como é que está o menino? Melhorou? Não. E a fé, passou? Não. Está vivo? Não. Morreu? Não. E você, minha esposa, como é que está? Isso o homem faz muito. E você, esposa, como é que está? Está bem? Está feliz hoje? Deus me livre, pastor, perguntar um negócio desse para ela, responde, aí complica. E você? Não tinha, ele estava a 30 quilômetros do carro, incomunicável. A mensagem saía a cavalo daqui, tinha que chegar lá depois de um dia, tinha que voltar para cá depois de um dia. Mas nós temos aqui uma situação, esta necessidade estava viva no coração daquele pai. Ele sabia, essa preocupação estava no coração dele. Então, ele ouvindo que Jesus, então, aquele que realizava milagres, chegou à cidade, ele toma a decisão. Qual é a decisão? De buscar Jesus. Então, diante da impossibilidade, ele deixa aquilo que é menos importante e vai em busca da pessoa certa para aquilo que era mais importante. Então, essa é a lição. Pais, homens, busquem a pessoa certa. Pais, busquem a pessoa certa. Homens buscam muitas coisas. Primeiro, a força do braço. Segundo, às vezes, a intelectualidade, a capacidade de raciocínio. Terceiro, o dinheiro, a condição financeira, os amigos, e sei lá o quê. E vão buscando, e vão buscando. Mas aquele homem, ele toma uma decisão de buscar a pessoa certa. Ele vai até onde Jesus estava, sem se importar com muitas coisas, meus irmãos. Se você entendeu o que eu disse, ele aqui não se preocupa com a reputação, por reconhecer que a situação não podia ser resolvida, nem com todos os recursos que ele tinha à disposição. Ele era oficial do rei Herodes. Ele tinha o melhor plano médico da época. Esse homem tinha aquele plano médico, aquele que você sonha, manja? Albert Einstein. Aquele que custa uma bala. O homem tinha lá a carteirinha, sem carência. Tudo pago pelo rei Herodes. Mas aquela carteirinha não tinha poder de resolver o problema, porque o texto diz que o filho estava à beira da morte. Vão existir momentos na sua vida, homem, que o seu dinheiro não vai resolver, que o seu convênio não vai resolver, que os seus amigos não vão resolver, que a sua capacidade humana não vai resolver, que a força do seu braço não vai resolver. Então você tem que fazer o quê? Buscar a pessoa certa. E que pessoa é essa? A pessoa é Cristo Jesus, o nosso Senhor. E é isso que ele fez. Ele não sabia o resultado, nem se aquilo daria certo, mas ele busca essa pessoa. Nós não estamos muitas vezes dispostos a buscar Jesus em momentos de impossibilidade. Viu o impossível, o homem fala, eu não vou buscar Jesus, eu sou forte demais para isso, é muita fraqueza recorrer à minha fé num momento como esse, porque Jesus não está aqui para atender isso, porque isso é difícil demais, porque está longe demais, porque é pequeno demais ou porque é grande demais. Mas ele não pensa, isso era uma oportunidade, era a última que ele tinha. Nós lutamos com as nossas forças, como eu disse. Eu desafio você, homem, você pai, a se levantar, ou seja, melhor, a não se levantar, mas se prostrar diante desse, ou aos pés desse Jesus, diante das suas impossibilidades. Eu atendi um homem essa semana, dentro dos atendimentos que fiz, um homem que não conhece a Jesus, e ele me relatou uma situação no casamento que aos meus olhos também não tem solução. Eu não tinha nada a dizer para ele, faça isso, faça aquilo que eu garanto que resolve. Não tinha. Mas ele tinha uma situação, ele não tinha intimidade, ele não conhece Jesus Cristo, esse Senhor. Então ele olhando para aquilo, a solução era assim, ó, não existe saída. E eu disse para ele, meu irmão, vou dizer uma coisa para você. Não tem saída. Olha que conselho bom do pastor. Contou, narrou a história, falou, o que o senhor acha? Eu falei, eu acho
Tem jeito não. Na hora que ele deu aquela ameaçada, ele falou, eu já sabia, eu só vim para conferir. Eu falei, para nós não tem não, mas eu conheço alguém que pode. Quem? Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Porque para ele é possível. Ele não tinha mais condição de fazer, eu não tinha nada mais a dizer, mas Deus pode fazer. É importante que você busque, eu falei, você precisa buscar, meu irmão, nesse momento, na gravidade da sua situação, a pessoa certa, e a pessoa certa é Jesus. Você vem me buscar e eu posso falar o que para você? Vamos buscar juntos a ajuda do Senhor, porque não tem solução, porque você me disse, eu não consigo um caminho, eu posso te dar algumas ideias, mas Jesus pode, porque Ele pode fazer o que eu não posso, Ele tem a força que eu não tenho e que você também não tem como homem que somos humanos e somos falhos. Você entende isso? Amém. Busque a pessoa certa. Mas nós temos aqui mais um ponto, e é a fé de um pai. A fé de um pai. Olha isso aqui, João 4,49. O oficial do rei disse, Senhor, vem antes que o meu filho morra. Esse é o pedido. Agora vamos pensar sobre fé. Esse homem chega a Jesus confuso, não sabendo quem Jesus realmente era ou nem efetivamente o que ele podia fazer. Ele não sabia. Ele chega confuso. Mas olha o primeiro pedido que ele faz. Senhor, vem comigo à minha casa, porque o meu filho está à beira da morte. O primeiro pedido é esse, me acompanhe até minha casa. Porque o que ele sabia de Jesus, sabe o que era? O senso comum. O senso comum sobre Jesus. Jesus era aquele que curava doentes, fazia milagres. O senso comum aqui é o mesmo que a fé comum. Você conhece gente que fala assim, eu conheço Jesus, eu tenho fé em Jesus. Um senso comum, eu tenho fé em Jesus. E aquela fé é banal. Eu tenho fé em Jesus, hein? Nossa, eu tenho fé em Jesus. Ele tem até a página 2. Quando ele fala que ele tem fé em Jesus, normalmente ele tem aquela fé que canta a música, né? Aquela fé que falha. Andar com fé eu vou. A fé não costuma falhar. Falha. Essa garanto que falha. Porque é a fé que não se compromete. É a fé do senso comum. Todo mundo tem fé em Deus. Oh, meu Deus. Até ateu. Meu Deus, tenho fé em Deus. Todo mundo tem o senso comum. Agora, ele cria em Jesus, assim como todo mundo naquela multidão. Jesus o quê? Aquele que operava milagres. Não transformou água em vinho? E como é que ele viu aquele milagre? Jesus chegou, estava na festa, presente, aí acontece a falta do vinho, nosso amigo Afonso, cadê que está aí? Conseguiu nos explicar depois de 2000 anos porque que acabou o vinho. Se você não veio semana passada, faltou, vai lá no YouTube, lá que eu não vou contar. O Afonso contou para nós porque que o vinho acabou. Agora, o importante é que acabou, mas Jesus estava lá, a talha estava lá, a água estava lá. Jesus estava presente naquele lugar. Então ele falou, bom, Jesus realiza milagre assim. Eu preciso levar ele lá, para que ele então bote a mão lá e cure o menino. Essa era a fé do senso comum. Era assim que Jesus trabalha. Eu sei como ele faz. E esse era o pedido que ele fez. Jesus, o operador de milagres. Mas esse tipo de fé em Jesus é insuficiente, meus irmãos, para aquilo que nós precisamos receber. Sabe por quê? Até porque Jesus não está mais presente aqui entre nós em carne como ele estava lá. Já pensou que bom? Você falar assim, Jesus, vem comigo aqui. Estou com um problema. Faz favor, chega comigo. E carregasse Jesus do lado. Tem gente que pensa que, tem crente que acredita em anjo da guarda. Fica comigo, vem atrás de mim, vem me abençoando, vai abrindo o caminho. Meu irmão, que conversa é essa? Isso não existe. Anjos existem, são operadores, mas você não tem um, personal anjo. Esse é seu. Pum, converteu, desce o anjo. Pois não? Agora é nós, até o fim da vida. Não, não é assim. E ele entendeu que Jesus vem comigo que nós vamos resolver esse problema. E o que Jesus faz? Ele vai testar e vai dizer algo para ele. Que aquela fé que precisa de evidências ou de alguma lógica, de algo material, é a fé do Tomé. Lembra do Tomé? Chegaram para Tomé. Tomé, Jesus apareceu aí. Eu vou acreditar. Sabe quando? Quando enfiar o dedo no buraco da mão dele. Jesus ouviu. Chegou um dia lá. Pois não, Tomé?
Põe o dedo. Eu acreditei. Bem-aventurado, Tomé, serão todos aqueles que, diferente de você, não viram e creram. Sabe quem são esses? Somos nós. Nós somos esse, que não temos Jesus para enfiar o dedo no buraco da mão, mas temos Ele habitando dentro de nós pelo Espírito Santo. Não podemos viver de senso comum, de fé de criança, de crente criança. Eu não acredito, ou eu acredito em qualquer coisa, porque é dois extremos. Ou não acredito em nada, ou acredito em qualquer papagaiada. Falou, nome de Jesus, comprometeu o nome no meio, ele acredita. Meu irmão, o Senhor tem compromisso com esta palavra, palavra dele. E o que está escrito aqui, você e eu, podemos crer e confiar, porque ele é fiel e justo para cumprir aquilo que prometeu. Quando nós olhamos para isso, nós vamos ver aqui que agora a fé do homem é desafiada a progredir. Progressão da fé. A fé baseada em milagres e experiências sempre será frágil e não terá raízes diante de grandes provações. Essa fezinha que o povo diz que tem. A hora que a coisa aperta, pronto. Aí começa o mimimi. Eu sabia, o pastor falou que o milagre ia chegar. Cadê o milagre? Que não chega. Meu milagre vai chegar, eu até cantei, mas não chegou. Mas ele convida a um passo a mais na fé. E olha o que ele diz aqui. Esse é só o primeiro estágio, o senso, a fé comum. Mas a fé desse homem agora avança e evolui a partir do momento que ele ouve a voz e as palavras de Jesus. Jesus está levando a experiência a exercer a verdadeira fé. A verdadeira fé. Então, essa é uma lição para nós, homens e pais. Pais, exerçam a verdadeira fé. Está crendo bem. Meu irmão, você é desafiado a isso. Há uma fé maior. A fé é comum, não serve para a gente ser pai, nem para ser marido, nem para ser homem, não, meu irmão. Essa fé não dá, não. Vai faltar no caminho. É aquele negócio que você sai de casa para descer a serra, sem dinheiro, com o carro na reserva. Chegou no começo da serra, acaba a gasolina, meu irmão. Saiu ruim, saiu com o tanque vazio. Não é essa fé que resolve, é uma fé maior, a verdadeira fé. E olha como ele é desafiado a verdadeira fé no verso 50. Jesus respondeu, pode ir, o seu filho continuará vivo. Olha o que diz aqui. O homem confiou na palavra de Jesus. Confiou no quê? Confiou no quê? E o quê? E o quê? Confiou na palavra de Jesus e partiu. Agora então, era ver, era decidir, era crer e era partir. Ou questionar Jesus diante daquela ordem. O texto diz, quando Jesus fala, pode ir, o seu filho continuará vivo. O texto diz, não vou. Não vou. O senhor vai comigo. Não vou. Vai. Eu não vou se o senhor não for. Porque se o senhor não for, não vai resolver. O senhor tem que ir. Não, o senhor vai. Eu não posso ir. Não, não vou. Vai. O texto diz que sim. Ele ouviu a palavra de Jesus, creu e partiu. Ele foi. Ele viu o filho curado naquele momento? Recebeu uma mensagem que o filho foi curado? Não, ele foi. Ele foi a uma viagem de 30 quilômetros, que demoraria um dia para chegar, mas ele foi. E ele foi como? Ele foi crendo na palavra de Jesus. Aquele pai precisou crer que Jesus poderia curar seu filho à distância. E ele creu. Ele creu. Homem, pai, que aqui está, será que você tem essa fé diante das impossibilidades da vida? Quando você não vê nada, quando você precisa obedecer primeiro para ver depois. Será que nós temos essa fé? Será que nós podemos ensinar essa fé para as nossas esposas, para os nossos filhos, com a nossa vida? Não é falando, é vivendo isso. Será que nós podemos? Nós homens somos, em nossa maioria, lógicos. Eu tenho fé, desde que eu entenda que vai dar certo, desde que o meu plano esteja sob meu controle, desde que isso seja por aqui, desde que a coisa aconteça desta forma, eu creio. Isso não é fé. Isso não é fé. Isso é
você botar Deus numa caixa e querer que Ele faça tudo conforme você faz e conforme você vive. Não é isso que Ele está dizendo aqui. Estamos sendo desafiados ou ensinados por esse homem, por esse oficial, a ter uma outra postura diante da fé e diante da nossa família, nossa esposa e nossos filhos. Isso porque a fé não exige evidências, e sim que nos agarremos à palavra de Jesus e às suas promessas. A fé exige isso. Eu me agarro à palavra, eu me agarro às promessas e eu creio e vou. Eu me movimento, eu ando, eu saio do lugar. Eu acredito nisso. O texto diz que estando ele ainda a caminho, no verso 51, estando ele ainda a caminho, chegando próximo de casa, ou em algum momento do caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Louvado seja Deus. Mas não termina aí. Ele podia falar, que bom, curou, né? Aleluia, amém. Mas o texto diz que ele era homem, né? Se fosse mulher, a mãe, vamos aqui fazer a mãe. A mãe chegando em casa feliz, crendo, aí vem as servas, seu filho foi curado, aleluia, eu sabia que Jesus não ia faltar, eu sabia, e aquela alegria. Agora, olha o homem. Quando perguntou a que hora, tem uma coisa aqui, a que hora seu filho tinha melhorado, eles disseram, a febre deixou ontem a 1h da tarde. Então, ó como o homem é patso. Então, diz o texto aqui, não sou eu. O pai percebeu que fora exatamente aquela hora em que Jesus lhe dissera, o seu filho continuará vivo. O homem falou, tá bom, curou? Tudo bom. O homem estava morrendo. Seu filho está vivo. Que hora? Que hora ele melhorou? 1h da tarde. Ele deve ter anotado. Jesus falou assim, vai. Ele falou, 1h. O senhor me falou isso. O senhor me falou 1h da tarde. Chegou lá e conferiu. Que hora que? 1h da tarde. 1h ontem, 1h. Percebi que foi exatamente naquela hora que Deus tinha feito, ou seja, aquilo que o filho estava vivo, realmente era o quê? Um milagre do Senhor que havia acontecido. Ele precisou crer, ele precisou verificar, ele precisou certificar disso. Homens são assim. Nós precisamos disso. Nós temos que entender que a verdadeira fé pode até ser comprovada, e será. E a resposta a essa comprovação, sabe qual será? Fui eu que operei o milagre. Creia nisso. Mas diante disso, agora era o quê? Nem chegar em casa, não é? Ele estava indo, curou, resolveu, está curado 1h da tarde? Beleza, eu estou cheio de compromisso lá, vim só para checar, já checou, já vi, já estou voltando para lá. Diga para minha mulher que eu passei aí, Deus te abençoe. Fala para meu filho, estou feliz que está curado, estou voltando. Mas olha o que diz o texto, queridos. E esse é o último ponto. E esse ponto é a responsabilidade de um pai. A responsabilidade de um pai. Diz o texto. Então o pai percebeu que aquela foi exatamente a hora em que Jesus lhe dissera, o seu filho continuará vivo. Mas a parte B do verso diz, assim creram ele e todos os da sua casa. Terminamos esse presente de Jesus para nós com essa última afirmação do texto. Assim creram ele e todos os da sua casa. Com absoluta certeza, meus irmãos, aquele homem, aquele pai, assumiu a sua responsabilidade de líder, de sacerdote da família, e compartilhou com toda a sua casa tudo e com detalhes aquilo que lhe havia acontecido. E com certeza não lhe disse, Jesus fez isso. Sabe o que isso nos diz? A nós pais, pais ensinem sua família sobre Jesus. Meus irmãos, é claro aqui, ele chegou, o menino estava curado, e ele com certeza não falou assim, tudo certo? Beleza. Meu marido, a esposa, amor da minha vida, o nosso filho está curado. Coisa boa, hein? Como aconteceu isso? Foi Jesus. Encerra o assunto. Não, isso não era suficiente. Se diz que ele e a casa toda creram, é porque aquele homem entendeu uma responsabilidade.
E a responsabilidade não era só ver o filho curado. A responsabilidade era compartilhar aquele que curou e como curou com toda a sua família. O que ele fez? Vou lhe contar, meu amor, vem aqui, meu filho, vem aqui, todo mundo da minha casa, eu quero lhes contar uma história. Ontem, à 1h da tarde, estava eu, lá na Galileia, e soube, então, que Jesus estava naquele lugar. Eu soube disso. E então, minha esposa, meu filho e todos da minha casa, eu tomei uma decisão. Eu fui buscar esse Jesus. E pedi para ele o seguinte: olha, Jesus, vamos comigo para casa. Meu filho está doente. Meu filho está lá à beira da morte. E vocês não sabem qual foi a resposta dele para mim. Eu não vou. Ele me disse que não viria comigo. Mas ele me disse o seguinte: vai, o teu filho continuará vivo. E aí, minha esposa, meus filhos, minha casa, eu criei no que ele disse. Eu criei. E eu criei porque não me restava outra alternativa senão crer. Eu criei porque eu sou um homem. E eu sirvo a um rei perverso, a um rei ruim. Mas esse rei ruim poderia me punir pelo que eu fiz, porque eu busquei Jesus, aquele a quem ele também odiava. Mas eu não tive medo de deixar o meu trabalho, abrir um espaço na minha agenda. Sabe por quê? Porque eu sabia, minha família, que aqui em casa algo muito ruim estava acontecendo. E diante daquilo eu entendi a minha responsabilidade de homem e de pai. E busquei Jesus. E não recebi de Jesus o que eu achei que merecia receber. Eu não recebi de Jesus a companhia. Ele sequer veio comigo. Mas ele me disse para crer. E eu criei. E eu andei por 30 quilômetros pensando: será que deu certo? Será que é verdade? Será que ele pode? Ele fez água em vinho estando presente. Ele curou o cego pondo a mão. Ele levantou um aleijado segurando e puxando para cima. Mas comigo ele mandou: vai que teu filho vai ser curado lá. E minha esposa, meus filhos, eu vim andando por 30 quilômetros, movidos por uma única coisa: por fé. Eu só tinha nessa viagem, para me acompanhar, a fé. Mas era uma fé diferente. A fé de quando eu o procurei, era uma fé tão frágil. E a fé que me acompanhou, a cada passo desses 30 quilômetros, cresceu a cada passo que eu dava. Porque eu criei de que ele era um pai amoroso. Eu criei pelo olhar que ele olhou para mim, de que ele faria aquilo que prometeu fazer, e eu vim. Esposa, filhos, e quando eu cheguei aqui, esses meus empregados me encontraram no caminho, e eu quis confirmar qual foi a hora em que o milagre aconteceu. E eu pude ver de que foi a hora em que ele, a 30 quilômetros, disse: o teu filho será curado. E diante disso, ele termina falando: e esse Jesus que curou você, meu filho, esse Jesus que tornou trazer paz à nossa casa, esse Jesus que me fez andar 30 quilômetros pela fé, pode transformar a vida de cada um de vocês. Vocês precisam crer nesse Jesus. E eu estou aqui como homem, como pai, para dizer que este Deus, este Jesus, eu sou o Deus que se fez homem, é aquele que atende o clamor de um pai. Se você está nessa manhã aqui, homem, pai, enfrentando alguma adversidade,
o Senhor é contigo. Se você está aqui e não está enfrentando nenhuma, você irá enfrentar. Que palavra, hein, pastor? Eu não estou profetizando. Isso se chama vida. E diante da adversidade que você jovem, você homem, você pai, enfrentará na sua vida, você vai precisar crer como esse homem crê. Você vai precisar buscar esse Jesus, se prostrar aos pés dele. Você vai precisar ir até ele e crer no que ele disse. Você vai precisar caminhar sem ver, para que quando você vir, você dê a ele o crédito. Compartilhe na sua casa que o Deus que você crê é o Deus da sua família. Que o Deus que você crê é o Deus dos seus filhos. E sabe quem vai ajudar a mim que sou o pai, a mim que sou o homem a cumprir essa missão? Esse mesmo Jesus. Sabe por quê? Porque ele está aqui nessa manhã. Porque ele não mudou. E o meu desafio a você homem, a você pai, é que você assuma a responsabilidade de homem. Se levante na força do Senhor. Seja o pai que ele te chamou para ser. Seja o marido que ele te chamou para ser. Cheio das dificuldades e imperfeições que eu e você temos. Mas o Senhor vai à nossa frente.